Bem-vindos a mais um tutorial sobre impressão 3D, neste caso desenho 3D. Há uma pequena ressalva que eu gostava de colocar, que é estes tutoriais foram pensados e estão a ser gravados pensando na sua aplicação no ensino, portanto, quer no ensino básico, quer no ensino secundário. Não são tutoriais que sejam pensados para profissionais de desenho, para pessoas que gostam de trabalhar com CAD. Nós não iremos aprofundar nada a esse ponto. Neste caso, apesar deste tutorial estar a ser feito e poder ser publicado também no Cogitar, ele decorreu e decorre de uma formação de professores no qual houve algumas dúvidas na aplicação de alguns comandos do programa OnShape. O que é o OnShape e para que é que nós o utilizamos? Nesta altura em que nós gravamos este vídeo, as escolas preparam-se para receber os laboratórios LED. Todos os laboratórios que serão fornecidos às escolas irão ter impressoras 3D. E as impressoras 3D servem, entre outras coisas, para criar objetos que possam ser utilizados como recursos pedagógicos para utilizar em sala de aula. E existem vários programas e repositórios. Portanto, no caso dos repositórios, o professor pode procurar, ou o aluno pode procurar um objeto já pré-fabricado, pré-desenhado e imprimi-lo e alterá-lo consoante aquilo que ache necessário e consoante aquilo que o autor do objeto permita. Existem depois programas simples. O caso do Tinkercad, que nós também iremos fazer aqui um pequeno tutorial sobre ele, mas quando o Tinkercad tem algumas limitações, e existem essas limitações, nós temos que ir ou escolher programas um pouco mais complexos. E é caso aqui do OnShape. Porquê o OnShape e não outro? Eu trabalho com o OnShape por ser um programa online, é um programa gratuito, é um programa intuitivo quanto baste, né? Mas é um programa que de alguma forma também permite que eu possa partilhar os meus objetos com os meus pares. E essa é a ideia. Ele tem uma versão paga e uma versão gratuita. Na versão gratuita nós podemos criar muito poucos objetos privados. A partir de um determinado número de objetos privados, os objetos passam a ser públicos. Portanto, tudo o que vocês criarem é público. Mas essa também é a ideia de termos repositórios. Antes de começarmos a trabalhar aqui um bocadinho com OnShape, é importante referir duas ou três coisas muito importantes. Primeiro, o OnShape trabalha bem com os computadores que são emprestados pelo Ministério da Educação, quer aos professores, quer aos alunos. Desde que existe uma ligação à internet estável, ele trabalha muitíssimo bem. Nos computadores do antigo Plano Tecnológico de Educação, existem alguns constrangimentos porque nós estamos a falar de um programa que vai fazer modelação 3D. Aqueles computadores já são um bocadinho antigos e terão algumas dificuldades em lidar aqui com alguns objetos no programa. Embora ele permita que se criem objetos em 3D nos computadores mais antigos, ele vai demorar um pouco mais de tempo. Portanto, uma situação de aula é uma coisa que convém pensar antes. Depois, como é um programa baseado na internet, vocês não vão instalar nada nos vossos computadores, também é muito importante que exista uma ligação à internet que de alguma forma dê resposta à utilização deste programa. Tirando estas duas premissas, é muito fácil qualquer professor conseguir explicar aos seus alunos, mais a partir de um terceiro ciclo, como é que criam objetos com este programa. Portanto, a partir do momento em que eles têm noção de planos no espaço, ou que vocês conseguem que eles tenham noção de planos no espaço, eles conseguem criar objetos com alguma complexidade. Nós não vamos fazer uma exploração exaustiva do OnShape. Em princípio serão feitos 2 vídeos, esta é a parte 1. Nesta parte nós vamos fazer um apito de árbitro com um objeto dentro de outro objeto, portanto o apito já com a esfera lá dentro para imprimir. Num segundo vídeo nós iremos fazer 2 objetos que irão interagir um com o outro.
já será uma coisa um bocadinho mais complicada. Aqui neste caso, este programa permite que vocês consigam, entre outras coisas, criar diversos objetos e experimentar as conexões desses objetos entre eles. Eu vou passar ao ecrã do programa para poder explicar um bocadinho melhor isso, mas o endereço do programa é aquele que se encontra neste momento aqui na página que está a ser projetada. Portanto, eu vou desaparecer daqui porque o retângulo onde está a minha câmera irá atrapalhar aqui alguns comandos, portanto, partimos para uma utilização do programa em si. O vídeo é capaz de ser um bocadinho mais longo do que é normal, mas faz parte da parte do desenho no programa. Portanto, vou-vos mostrar quando entram no link que aí têm, o que vos irá aparecer é esta página. E aquilo que eu estava há pouco a referir das interações, nós temos que criar vários objetos, como está aqui no ecrã, e colocar os objetos a interagir uns com os outros. Portanto, isto não é só um programa de desenho, é um programa de desenho e simulação. Claro que esta parte já é um bocadinho mais complicada e não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é imprimir em 3D. Então, para utilizar o programa, toda a gente tem que se registar. No meu caso, eu já estou registado, mas quem não está registado, faz aqui um sign-up, ele é gratuito. Lá está, desde que vocês partilhem os objetos que vão fazer. Portanto, vocês fazem o sign-up, eu no meu caso vou fazer aqui um sign-in. Vou preencher aqui os meus dados e vou entrar. Ok. Eu tenho uma série de objetos já criados, portanto tenho aqui um apito, tenho uma pega, tenho uma roda para um robô que nós tivemos a desenhar, mas o que nós vamos fazer é um apito parecido com este. E para criar esse apito é muito fácil. Portanto, nós quando começamos a trabalhar, começamos aqui com este menu do canto superior esquerdo, onde diz Create, e quando carregamos, ou clicamos sobre ele, nós temos várias opções, podemos importar objetos, temos que criar uma pasta, mas nós vamos criar um documento. E Document. E eu vou dar ao meu documento o nome de 1. Portanto, podem lhe dar o nome que quiserem. E vou criar um documento público. Agora aqui nesta parte inicial há algumas considerações enquanto ele está a criar aqui o nosso documento que são importantes que pensemos. Primeiro, o meu programa está em inglês, por opção. Vocês quando fizeram o vosso registro provavelmente podem escolher o inglês ou podem escolher o português ou outra língua qualquer que seja mais confortável. Eu vou utilizar em inglês, portanto, os comandos são os mesmos. Aquilo que vai acontecer é que onde, por exemplo, a mim diz share, provavelmente a vocês diz partilhar. Antes de começarmos a usar o programa, vamos aqui a estas, no canto superior esquerdo, ao lado de onde diz On Shape, vamos a estas 3 barras paralelas que aqui estão. Vamos clicar e vamos escolher Workspace Units. Nesse caso do português há de ser qualquer coisa relacionado com unidades. Vamos clicar e, no meu caso específico, eu gosto de utilizar este programa com milímetros e os ângulos em graus. As casas decimais, o número de casas decimais está por defeito. Nós podemos colocar as que quisermos, ele tem 3 por defeito. Mas aqui para mim é muito importante o milímetro. Quem se sentir mais confortável a trabalhar com o centímetro, deve trabalhar com o centímetro. Não se esqueçam que este tutorial, ou neste tutorial, eu irei utilizar o milímetro para todos os desenhos que nós fizermos. Depois de colocarem as vossas unidades, carregam aqui no visto verde. Coisas básicas, iniciais. Primeiro, botões do rato. Botão direito do rato. Quando clicam e deixam em baixo, o que faz é rodar aqui
os vossos planos, ok? Como estão a ver, neste momento eu posso rodá-los para ter uma visão de cima, de lado, como eu quiser. Eu posso fazer o mesmo com este cubo que está aqui no canto superior direito. Por exemplo, se eu quiser ver através deste vértice, a minha perspectiva centrada neste vértice, eu clico nele. Se quiser neste vértice aqui de baixo, onde está o meu rato agora, eu clico e vejo a perspectiva aqui pelo vértice de baixo. Ou por esta aresta, ou por esta face, ou posso rodar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Pronto. Posso utilizar aqui este cursor. Ou o botão direito do rato. A vossa roda do rato, o que faz é zoom. Para trás, menos zoom. Para a frente, mais zoom. Muito importante. Na roda do rato, se carregarem para dentro da roda, portanto será um clique do botão do meio, e deixarem em baixo, o que vocês fazem é, não fazendo zoom, deslocam o vosso objeto para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Ok? E o botão esquerdo do rato faz as funções normais de selecionar tudo aquilo que nós quisermos. Há aqui um pré-aviso que eu gostava de começar por explicar. Eu, ao longo deste vídeo, vou falar muitas vezes em selecionar o plano, por exemplo, top. Como é que seleciona o plano top? Eu, com o meu rato, o meu plano top é este que está aqui. Eu posso chegar cá e carregar no top, aqui no meu cubo. Mas quando eu digo selecionar um plano, nós colocamos o rato em cima do plano que queremos selecionar, do plano, e ele fica com uma linha amarela à volta, e eu carrego com o botão do rato uma vez e ele fica selecionado. Se eu quiser o plano front, faço a mesma coisa. Se eu quiser desselecionar, clique fora. Isto é muito importante porque quando eu digo selecionar o plano, é o plano. Eu quero selecionar o plano front. Está selecionado. Se eu quiser selecionar um objeto, já é outra coisa. Já não vou clicar no plano, vou clicar no objeto que vai estar nesse plano. Aqui à frente já vão ter uma ideia sobre como é que isso se faz. O OnShape parte de uma premissa muito simples. Primeiro desenha-se em 2 dimensões e depois passamos para as 3 dimensões. Então, antes de passarmos para o desenho propriamente dito, quero passar aqui rápido por alguns dos comandos que estão aqui em cima. Nós não iremos usá-los todos agora, mas iremos usar alguns que até são dos mais selecionados, dos mais importantes. Temos o primeiro, que é o Extrude. O Extrude irá ser o comando que irá dar volume aos nossos desenhos em 2 dimensões. Depois já lá iremos. Ao lado do Extrude temos o Revolve. O Revolve é o mesmo que em matemática nós chamamos de revolução segundo um eixo. Por exemplo, o cilindro é um sólido de revolução. Portanto, nós, para criarmos o cilindro, utilizamos o Revolve. Depois, temos aqui mais alguns, não vamos mexer neles para já, mas temos aqui 2 que são muito utilizados também. Um é o chanfro e o outro é chamado em inglês aqui o filé. O chanfro serve para criar uma aresta suave, mas cortada. Este cria uma aresta arredondada, ok? À frente, nós temos um comando que é muito importante, que é o shell. O shell o que faz é tornar um objeto maciço num objeto oco. Ao lado temos o hole, que é o buraco, e daqui para a frente não vamos utilizar nenhum comando agora. Então nós vamos começar a desenhar o nosso apito. Para desenhar o nosso apito, passo a passo, eu vou começar por selecionar, venho aqui ao meu cubo do botão direito, do lado direito do ecrã,
Como podem ver, o meu rato está aqui em cima da parte que diz top. Vamos clicar e neste momento o plano que nós temos é o plano de topo. Ok? Isto é o ponto 0, mas olhem para este plano como sendo a mesa, o prato de impressão da vossa impressora. Não interessa se vocês deslocam o objeto mais para este lado, mais para aquele, porque depois quando colocarem no Cura ou no programa de slicing que vocês utilizarem, vocês vão conseguir deslocar o objeto. Então, se eu quero fazer um apito, eu tenho que começar sempre por fazer o desenho em duas dimensões. E fazer o desenho em duas dimensões, neste caso, é fazer um sketch. Se olharem, canto superior esquerdo, está aqui a palavra sketch com lápis. Vamos clicar nele. E aconteceu que abriu aqui um menu. Neste menu, vocês têm Sketch 1, está a vermelho. Se repararem neste menu do lado mais à esquerda, também está a vermelho. E este menu é o que vos indica tudo o que vocês vão fazer. Se vocês fizerem 10 desenhos, vão aparecer 10 sketches aqui. Ok? O que é que ele está a pedir? Vamos ver. Está a azul a pedir Sketch Plane. Ou seja, em que plano é que eu vou desenhar? E eu vou desenhar no plano de topo. Então, basta-me chegar ao top, ao plano top, em qualquer sítio do plano e clicar uma vez com o botão do rato. Como podem ver, fiquei com o certo a verde e, se eu quisesse carregar aqui no certo, carregava já, mas não tenho cá nada desenhado. Se olharem com atenção, a barra que nós tínhamos há pouco manteve 2 comandos de 3D, todos os outros passaram a ser comandos de 2D. Nós conhecemos a maior parte deles. Este é o comando para fazer uma linha, este é o comando para fazer um retângulo, um quadrado, um círculo ou uma circunferência, um arco de circunferência, um polígono e, neste caso, os que têm a seta para baixo têm várias opções. Por exemplo, aqui no polígono eu posso fazer um polígono inscrito ou circunscrito. A spline. Este comando que está aqui é muito importante também, o point. Posso colocar texto. Estes eu não vou utilizar até chegar aqui ao trim, que nós vamos utilizar neste apito. O trim serve para cortar partes de linhas, já lá vamos. E outro comando muitíssimo importante é o dimension, que é este onde está o meu rato agora. Todos os outros podem ser utilizados noutros sketches. Nós temos aqui comandos para fazer paralelas, temos comandos para fazer tangentes, temos comandos para fazer perpendiculares. Nós não os vamos usar para já. Nós vamos pensar agora é o seguinte. Se eu olhar de lado um apito, o que é que, ou como é que um apito se parece? Um apito, no fundo, vai ser um círculo com um retângulo. Agora, nós temos é que ter aqui algumas dimensões para fazer esse círculo e esse retângulo. Eu, como não tenho aqui nenhum apito por perto para ver de que tamanho é que é, nós vamos inventar aqui um bocadinho, mas eu vou começar por fazer a parte a circular do apito. Portanto, vamos ao Center Point Circle, que está aqui, onde está o meu rato. Clico no botão para baixo e vou escolher um círculo com seleção centro-raio. Se olharem aqui, seleciono e vou colocar o meu centro exatamente no centro do meu plano. Cliquei e agora vou esqueci de selecionar o círculo e agora vou abrir aqui o meu raio. Ora bem, para ter um apito, eu diria que tem que ter qualquer coisa como 12 a 14 de raio. Ora, 12 a 14 de raio vou ter, ou talvez seja muito grande, eu teria que ter cerca de
25, 24, 25 de diâmetro. Vamos deixar de diâmetro. Vamos deixá-lo aqui nos 24 e não lhe vamos mexer para já. Depois já vamos adequar todas estas medidas no final. Portanto, temos aqui um círculo. Vamos fazer um retângulo. Ora, eu vou utilizar o corner rectangle, não o center point, e no meu apito eu vou ter um retângulo que vai ter que sair assim. Ora bem, este retângulo, pensando, deverá ter perto de 50, talvez. Por altura temos cerca de 10. Talvez 12 já seja um bocado exagerado, portanto vamos ter 50 por 10 e cá está. Ora bem, estas medidas são medidas são medidas de merceeiro. Vamos buscar então as medidas certas. Eu quero que isto tenha 50 milímetros certinhos. Então, vamos selecionar o nosso Dimension, onde está o meu rato. Vamos clicar cá. Vamos clicar na linha que nós queremos medir. E vamos, só uma vez, clicamos uma vez e arrastamos o rato para cima. E clicamos de novo. E agora eu escrevo 50 e carrego no meu Enter. E esta linha daqui até aqui tem 50 certinhos. Agora vamos para a boca do apito. A mesma coisa, para o lado. E eu quero que ela tenha 10. E Enter. Eu posso fazer o mesmo aqui com o meu diâmetro. Como? Basta-me clicar ali na medida aqui na linha do meu círculo, na minha circunferência, e olhando aqui, eu quero que ela tenha, em vez de 23, 25. Escrevo 25, Enter. Pronto. E eu quero referir que este apito que nós vamos tirar daqui, ou que nós vamos fazer aqui, não tem aqui nenhum por perto, portanto não poderá não ser muito fiel aos modelos oficiais, mas já se começa a aparecer com apito. Agora vamos eliminar linhas que não nos interessam. Então vamos ao Trim, que é a tesoura, carrego, e no meu apito esta linha não me interessa, nem esta e nem esta. Ok? Estou contente com o desenho que tenho. Venho aqui ao meu menu do meu desenho 2D e vou clicar no verde, a dizer que sim senhor, é mesmo isto que eu quero. E cá está. O que é que nós acabamos de fazer? Acabamos de fazer um desenho a 2 dimensões. Se eu rodar, ele não tem volume. Ok? Pronto. Nesta altura, se calhar também é importante dizer que eu não estou muito preocupado com utilizar termos corretos. Eu podia dizer que isto é um segmento reto, isto é outro segmento reto. Pronto, falemos em linhas, é mais simples. Então agora eu quero dar volume aqui ao meu apito. E para dar volume ao meu apito eu tenho que pensar numa coisa. É que este apito depois vai ter um furo aqui ao meio. Então o que é que eu quero fazer? Eu vou ter que lhe dar volume, mas tenho que pensar antes na forma como lhe vou dar volume. Então, primeira coisa, quando nós queremos dar volume ao apito em si, nós selecionamos o objeto e não o plano. Se eu vier com o rato aqui, como podem ver, todo o meu objeto está selecionado. Eu clico e seleciono o objeto. Agora vamos lhe dar volume. Então, Extrude, canto superior esquerdo, e ele já tem aqui volume. Mas é importante que aconteça uma coisa. Eu vou pôr nesta posição. Neste momento, o meu volume está todo acima deste plano. Ok? E eu não quero que isto aconteça. Já agora, esta seta que está aqui, se eu clicar e deixar em baixo, eu posso dar mais volume, menos volume. O que eu quero no meu apito é que ele seja seccionado exatamente ao meio por este plano.
Então eu vou fazer Symmetric, aqui onde está o meu rato. E agora, a largura do meu apito deverá ter 20 milímetros. Então, no depth, eu vou colocar 20 e Enter. Antes de andarmos para a frente, vocês podem ver, já tenho objeto sólido. O Extrude serve para tirar, para pôr volume, para dar volume, mas também serve para tirar volume, ok? Portanto, daqui a pouco nós vamos tirar, mas para vocês terem uma ideia, também tem aqui o Remove. Eu gostei de ver aqui o apito como está, portanto, vou dizer que sim senhor, está muito bem desenhado. Vamos carregar aqui no verde e temos um objeto totalmente sólido na forma de apito. Qual é que é o problema deste objeto? É que ele é um objeto sólido. Então, nós temos que o tornar um objeto oco. Para isso, vamos clicar na parte da frente do apito e, se repararem, está a selecionar este retângulo e vamos fazer uma shell. E a shell o que faz é tornar todo o seu interior oco. E a parede, que é aquilo que vocês vão imprimir, tem 2,5 mm. Mas 2,5 mm é muito. E nós vamos lhe dar 2 mm apenas. Cá está. Temos então um apito. Se eu rodar, vocês conseguem ver que ele é oco em todo o seu interior. A minha shell está bem feita, carrego no verde. O que é que falta ao meu apito? Bem, faltam duas coisas. Um buraco aqui em cima, com o chanfre para apitar e a bola. Então vamos fazer o buraco com o chanfre. Eu vou selecionar este plano e o buraco é uma forma retangular. Agora, vamos outra vez ao Sketch, então. E ele agora pede-nos Sketch Plane. Agora tenham atenção a um pormenor. Se eu selecionar o plano, por exemplo, este plano, o que é que vai acontecer? O apito está acima desse plano. Ele vai-me desenhar um retângulo no plano e não no apito. Eu não quero que seja desenhado no plano. Como estão a ver, neste momento está selecionado o plano. Eu não quero. Eu quero que seja selecionado exatamente esta parte do apito. Então eu coloco onde quero, clico e apareceu aqui, em vez de plano, diz Face of Extrude 1. E aqui sim, portanto, agora posso desenhar. E vou desenhar, neste caso, vamos pôr Center Point. Se estão lembrados, eu disse-vos para colocarmos Symmetric. Porquê? Porque agora tenho aqui a linha que divide o apito ao meio. Então clico, isto é o meu ponto central, e vou abrir aqui o meu retângulo. Está ótimo, digo que quero assim, e ótimo. Carrego no verde e apareceu-me aqui, se repararem, um retângulo. Só que este retângulo está desenhado apenas sobre esta superfície e eu necessito que ele seja um recorte. Então eu vou clicar em cima dele, ele fica selecionado e vou a Extrude. E se lembram, nós podemos fazer Remove. Olhem o rato em Remove. Só que agora atenção, ele removeu 25 mm, ou seja, ele atravessou para o outro lado. E eu não quero. Então, ou arrasto esta seta até fechar, ou então defino aqui que quero apenas 3 mm, porque eu sei que a parede do apito tem 2,5. Carrego no verde e, se olharem com atenção, conseguem ver a parte redonda do apito lá dentro. Já estamos bem orientados.
Falta-nos então o chanfro para ele apitar. Clicamos na linha onde queremos fazer o chanfro. Vamos pôr nesta linha. Selecionamos-la. Ela está amarela, agora posso mexer o meu rato à vontade. E aqui vem a chamfer. Está aqui onde está o meu rato neste momento. E clico no verde. E pronto, está lá o chanfre. E então agora começa a parte que toda a gente pergunta. E a bola do apito? Bem, a bola do apito, ou nós fazemos o apito em duas partes, pomos a bola lá dentro e o colamos, ou então imprimimos o apito já com a bola dentro do apito, depois colocamos por aqui um x-ato ou uma chave de fendas e partimos a bola. Eu gosto mais de fazer a bola no próprio apito. E é isso que nós vamos fazer. Eu vou colocar em zoom, aqui um bocadinho, e para fazer a bola temos que fazer duas coisas. A primeira, temos que fazer um arco. E agora nós temos que pensar, a nossa bola é uma esfera. Mas este programa, como trabalha de 2 para 3D, como é que nós criamos uma esfera? O que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos fazer um sketch. Eu vou selecionar não o apito, mas o plano de topo. E vou-vos explicar porquê. Se eu selecionar o apito, esta face do apito, a esfera vai ficar metade dentro do apito, metade fora. Se eu selecionar o plano que está a seccionar o apito ao meio, a esfera vai ser feita em torno deste plano. E porquê? Porque a esfera que nós vamos fazer vai ser a revolução de um semicírculo. Então, eu vou selecionar, neste caso, o meu plano top e cá está, top plane. Eu posso selecioná-lo ali ou também posso selecioná-lo aqui de lado. E agora vou fazer aqui uma zoom. E como eu selecionei o plano de top, ele não vai desenhar aqui na lateral, ele vai desenhar no plano lá dentro. Então, primeira coisa, vamos fazer um arco de 3 pontos. Começamos por criar o primeiro ponto, o segundo ponto, e agora abrimos o nosso arco até termos um semicírculo. Eu agora posso fechá-lo aqui com uma linha, se eu quiser, daqui até aqui. Cá está a nossa esfera. Não está ainda a esfera, mas irá estar. O que é que nós temos que fazer neste momento? Temos que dizer que sim senhor, este arco está bem feito e temos que ir criar outra coisa. Portanto, vamos fazer um novo sketch. E esta é a parte que mais baralha as pessoas. Vamos escolher à mesma o plano que está aqui a cortar a nossa apito ao meio. Não se esqueçam que é o top plane. Ok? Já está selecionado. Vamos fazer zoom. E agora vou fazer bastante zoom. Vocês podem ver que está aqui o nosso semicírculo. Agora vamos fazer aquilo que nós chamamos de uma linha guia. Reparem aqui onde está o meu rato. Construction é uma linha de construção. Ela tem a diferença de ser pontilhada e não cheia. Eu carrego e vou carregar em linha. Portanto, eu vou fazer uma linha de construção. E a única coisa que eu tenho que fazer tenho que fazer com que ela seja um bocadinho maior do que o diâmetro aqui do meu semicírculo. Está feita. E verde. Ok. E agora? Bem, agora eu vou mudar aqui para uma vista em que vocês vão ver a esfera a ser feita. Portanto, como podem ver, o desenho está cá. Portanto, para nós fazermos a esfera, nós temos que criar um revolve. Vamos fazer uma revolução. E há duas coisas. A face para fazer o revolve e o eixo.
a face do Revolve é a face 3. Eu posso selecioná-la aqui do lado esquerdo ou posso clicar em cima dela. Eu vou selecioná-la do lado esquerdo, é o Sketch 3. E o Axis, que é o eixo, é o Sketch 4. Que é esta linha aqui. Edge of Sketch 4. E se vocês olharem, portanto eu vou carregar agora no verde, se repararem, está lá a esfera dentro. Portanto, neste momento temos um apito com uma esfera. O que é que eu vou deixar como exercício? Eu não podia fazer o apito todo e não deixar algo para exercício. Falta uma pequena pega aqui do lado de fora para nós passarmos o cordel para pendurarmos este apito ao pescoço. Este é o desafio que eu vos deixo. Portanto, como podem ver, o apito não é difícil de criar e utilizamos algumas funções do OnShape. No próximo vídeo voltamos então ao OnShape, mas para fazer o desenho de um robô e colocarmos as partes desse robô a interagir umas com as outras. Espero que tenha sido útil e encontramos-nos aqui num próximo vídeo. Muito obrigado e até à próxima.